Então tá, boa noite a todos, meus queridos alunos e alunas. Vamos estar iniciando agora então a nossa terceira aula da disciplina do Pentateuco. Nós já estudamos então o livro de Gênesis na primeira aula, o livro de Êxodo na segunda aula e agora vamos estudar o livro de Levítico nessa terceira aula. De imediato, eu quero trazer algumas considerações introdutórias nessa primeira parte da aula sobre alguns esclarecimentos que eu julguei necessário de fazer antes de nós entrarmos especificamente no conteúdo do livro da disciplina. Para quê? Para que nós podemos ter uma aula com maior compreensão depois dessas considerações introdutórias. Amém? Amém. Vamos lá então. Algumas coisas aqui eu quero esclarecer e como tem alguns irmãos e irmãs que já estão, há mais tempo aí na fé. Nós temos alunos que são novos convertidos, outros que estão bastante tempo na fé, mas alguns têm conhecimento já desse conteúdo aqui, dessas coisas, outros têm um pouquinho de dificuldade. Também vai servir para todos nós trazer luz a essas questões que são fundamentais, segundo a palavra de Deus, segundo a teologia, a boa teologia. Vamos lá, tem 5 considerações iniciais que eu quero fazer aqui. A primeira delas, para que nós possamos então, depois de fazer o estudo desse livro de Levítico com uma compreensão muito maior, com a mente aberta sobre o que é o conteúdo de Levítico. Amém? Vamos lá. A primeira delas é que a salvação é pela graça mediante a fé. Essa é a primeira consideração que eu creio que a gente tem que fazer antes de estudar esse livro. E não só esse livro, mas a palavra de Deus como um todo. A salvação é pela graça mediante a fé. Desde quando, professor Marco? Desde Cristo? Não. Desde a queda do homem no jardim, lá no Éden. Desde a queda, lá no capítulo 3 de Gênesis, vai narrar a queda lá, o pecado original, que é chamado segundo a teologia, de Adão e Eva. Então, quando eles caem lá nesse pecado original, a gente já tratou sobre isso na aula de Gênesis, foi eu que lecionei para vocês vão lembrar, cai a humanidade toda, a natureza, a descendência de Adão e Eva é corrompida lá no pecado original que é narrado em Gênesis 3. Então, lá nós temos lá a queda, e desde lá até os nossos dias, até o fim dos tempos, a salvação de Deus não tem 2 planos de salvação, nem 3, nem 4, nem 5. Deus tem um único plano de salvação. E esse plano de salvação, Deus tem uma única aliança. Nesse sentido, Deus tem uma única aliança. Uma aliança que é pela graça e é mediante a fé. Daqui a pouco você vai falar, Marco, mas não tem a aliança lá com Noé? Não tem aliança com Abraão? A aliança com Moisés, a lei, a aliança de Cristo? Tem. São períodos fracionados da história que Deus dispensou o seu conhecimento, a sua revelação, mas isso tudo faz parte de uma única aliança. São desdobramentos de Deus ao longo da história, mas que faz parte de uma única aliança, que é a aliança da graça. Deus sempre salvou pela graça, mediante a graça de Deus, mediante a fé humana. Essa é a mecânica, o mecanismo de Deus de salvação, desde Adão e Eva até os nossos dias. Essa é a aliança de Deus com a humanidade caída. Dentro dessa aliança eu vou falar daqui a pouquinho mais sobre esses desdobramentos, sobre esses períodos, que vai ser um próximo ponto aqui. Para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero trazer a leitura de um texto bíblico que traz luz a esse esclarecimento, a essa teologia da graça, a essa teologia da aliança, ou da graça em Cristo. Romanos capítulo 11, o versículo 1 e 2, e depois vou fazer a leitura do versículo 6. Lá nós sabemos que em Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 1 e 2 e o 6. Aqui em Hebreus 11, é conhecido como a galeria dos heróis da fé. E vai falar desde lá dos patriarcas, desde lá do início da humanidade, aqui de pessoas que foram salvas segundo esse mecanismo que eu falei, graça mediante fé. Então eu quero fazer leitura aqui. Hebreus 11, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Pois, preste atenção aqui, ó. Pois, por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, através da fé, que eles receberam bom testemunho, né? Depois no versículo 6 diz assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Porque, amados, isso aqui é um resumo, se vai ler, vocês devem ler o capítulo 11 todo em casa. Mas aqui vai falar, além desses versículos aqui que são claros para entendimento dessa teologia da graça, né? A verdadeira teologia da graça, que existe uma aliança. Nós vamos ver que na galeria dos heróis da fé aqui, vai começar lá com Abel. Abel tinha a lei de Cristo, lei mosaica? Não. Depois nós vamos ver, vai passar aqui mais na frente, Enoque, vai falar de Noé, também não tinha lei mosaica, em Noé foi uma outra dispensação, depois Abraão, até chegar lá em Moisés e a lei mosaica, e depois em Cristo a lei de Cristo. Então aqui fica claro que todos esses personagens aqui da galeria dos heróis da fé, independente do povo, da raça, da etnia que eles tinham, são pessoas que foram salvos pela graça de Deus mediante a fé. Amém? Vamos continuar aqui então. Segundo ponto que eu quero tratar aqui é sobre a revelação progressiva. Agora a gente começa a entender então o porquê, os porquês. Tá, mas Deus tem uma única aliança na graça, isso é linear, isso é independente do tempo, mas Deus, para nós entender então essas dispensações, esses períodos, a gente chama de dispensações, ou esses períodos que Deus tratou com a humanidade de formas diferentes. Dentro da teologia isso é chamado de revelação progressiva. Isso é o quê? Deus ele foi se revelando ao ser humano progressivamente ao longo da história. Como é que Deus ele falava com Adão e Eva no início? Ele conversava com eles. Nós vamos ver ali na sequência de Gênesis ali, Deus começa se revelando oralmente. Depois nós vamos ver que Deus ele vai fazer uma aliança lá na frente com Noé, que vai dar um recomeço. Depois nós vamos ver que ele vai falar com Abraão, por exemplo. É um outro período, e aí vai ter a questão da circuncisão, um sinal, uma aliança, vai prometer que dele viria uma nação, né? Um povo santo, escolhido. Então nós vamos ver que Deus, depois vem a lei mosaica com Moisés. Então Deus ele foi se revelando progressivamente. Depois vem a aliança, né? Vem o cumprimento das promessas em Cristo. Então a revelação de Deus para a humanidade, ela é progressiva. Ela vai acontecendo ao longo da história. Ela vai acontecendo ao longo da história. Então a revelação é progressiva. Agora o que acontece? A revelação é progressiva. Deus ele vai se manifestando de formas diferentes ao longo da história da humanidade. Mas isso quer dizer que são várias alianças? Não, é uma única aliança. Isso não muda o fato do que aconteceu lá no Éden e que Deus fez uma única aliança. Esses são desdobramentos da mesma aliança. Então dentro disso a gente chama na teologia de revelação progressiva de Deus para a humanidade. Terceiro ponto aqui. Agora sim a gente já vai falar um pouquinho de lei mosaica e lei de Cristo, que também fazem parte desta única lei. Vocês vão ver que eu vou repetir isso. Aí a gente vai entendendo os desdobramentos. A lei mosaica ela tinha um tríplice sentido original. Qual que era esse tríplice sentido original? Era uma lei específica para o povo judeu. Ela tinha 3 sentidos principais. Lá no livro de Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos achar organizado dessa forma? Não vamos achar nesse tríplice sentido, mas analisando todos os mandamentos ali, os teólogos muito bem classificaram eles em 3 categorias. Não que na Bíblia esteja classificado assim, mas eu concordo plenamente com essa distinção de 3 categorias, que no fim eles são em 3 categorias. Quais são elas? O tríplice sentido. É o sentido religioso, que a gente chama as leis sacerdotais ou ministeriais, é o sentido religioso, que diz respeito a todas as cerimônias, as leis cerimoniais religiosas que o povo judeu teria que passar a fazer depois da lei. O segundo sentido é o sentido civil, que a gente também pode colocar como jurídico, porque aquele povo não tinha uma lei própria, não tinha um sistema jurídico, não tinha um código de leis, um código penal, um código criminal. Então também nós vamos ver
uma grande parte das leis que Deus dá lá para Moisés, elas são em sentido civil, jurídico. E o terceiro sentido, que é o sentido moral, que fecha essa tríplice, né? Esse tríplice sentido aí. Então é o princípios morais, que é ligados ao quê? Ao que é certo e ao que é errado, ao comportamento humano. Nós vamos ver no Novo Testamento, aqui já vou avançar um pouquinho, aí a lei de Cristo, né? Com Cristo vem uma nova lei. A antiga lei, a lei mosaica, ela é abolida. Sim, é abolida. O Novo Testamento fala em vários lugares que ela é abolida. Mas nós vamos ver que uma parte da lei mosaica, ela não é que ela continua valendo como lei mosaica. Ela é confirmada no Novo Testamento e renovada no Novo Testamento. O que cai? O que cai totalmente? Cai esses dois primeiros aspectos. A lei cerimonial cai todinha. E a lei civil, jurídica, cai todinha. Não serve para cristão. Nem a lei civil, nem a lei cerimonial religiosa. O que se mantém? A lei moral. Porque Deus não muda, os atributos de Deus não mudam. Então nós vamos ver, por exemplo, os 10 mandamentos. Eles não são repetidos no Novo Testamento e confirmados por Cristo e os apóstolos? Porque é parte da lei moral que se confirma. E mesmo assim nós vamos ver que, mesmo se confirmando os 10 mandamentos, que é a questão moral, tem a questão do sábado ainda que não ficou o sábado em si. Tem essa questão da flexibilização do dia que a gente tem que guardar para o Senhor na semana. Então, o que eu quero dizer? Irmão Marco, então está dizendo que os 10 mandamentos lá nós podemos pregar e ensinar que eles são lei porque estão lá no Antigo Testamento? Não. É porque eles são renovados e confirmados no Novo Testamento. Inclusive tem uma pequena alteração ali na questão do sábado. Então eles são lei para nós porque está no Novo Testamento, mas está lá na lei mosaica também. Amém? Não são lei porque estão na antiga aliança, mas são lei porque estão na nova, mas nós temos os princípios lá morais que não são alterados aqui no Novo Testamento. Tranquilo até aqui? Depois outro ponto que eu quero tratar com vocês. Antes ainda, eu quero fazer a leitura aqui para encerrar a lei mosaica e a lei de Cristo sobre... A gente deve guardar, muitas vezes a gente vê ainda mais pessoas novas convertidos. Mas a gente tem que guardar a lei ou não? Ou qual é a parte da lei mosaica que a gente tem que guardar e não tem que guardar? Não tem que guardar nada da lei mosaica. Eu vou usar um material aqui para ficar também só nas minhas palavras. Este livro aqui eu quero já recomendar para vocês. Entendes o que lês. Esse livro aqui é utilizado em praticamente todos os seminários teológicos. Quando vai estudar a disciplina de hermenêutica e exegese, vai ter isso aqui, faculdade, graduação, pós-graduação, curso livre. É um dos livros muito recomendados. Ele foi escrito por Gordon Fee e Douglas Stewart. É um livro maravilhoso. Tem muita coisa boa. Ele vai tratar de como ler, como interpretar os conjuntos de estilos literários da Bíblia. E quando chega nesse tema aqui de Antigo Testamento e Novo Testamento, eles vão escrever o seguinte aqui, ó. Eu quero ler para vocês. O Antigo Testamento representa a antiga aliança de Deus com Israel, feita no Monte Sinai, que já não estamos mais obrigados a guardar. Logo, dificilmente podemos começar pressupondo que a antiga aliança deva automaticamente ser obrigatória para nós. Na realidade, devemos pressupor que nenhuma das estipulações das leis são obrigatórias para nós, a não ser que sejam renovadas na nova aliança. Ou seja, a menos que uma lei do Antigo Testamento seja de alguma forma reformulada ou reforçada no Novo Testamento, já não é diretamente obrigatória para o povo de Deus. Entenderam? Então, por força de estar lá no Antigo Testamento, não é lei para nós. A gente pode usar como baliza que algo que continua valendo para nós, se tiver renovado e confirmado no Novo Testamento. É isso que eles escrevem sobre esse assunto e eu concordo plenamente. Depois eles reforçam ainda mais para frente, ó. Falando de lei e graça, ele está falando de lei de mosaico e lei de Cristo aqui. Ele vai dizer aqui, ó, somente aquilo que é explicitamente renovado da lei do Antigo Testamento pode ser considerado parte da lei de Cristo no Novo Testamento. Então ele vai nessa linha de raciocínio e eu concordo plenamente. Tem uma outra consideração que ele faz aqui que também eu não posso deixar passar.
Porque a gente não pode, eu não estou dizendo para vocês aqui que a gente tem que desprezar o Antigo Testamento, que nós temos que desprezar a lei mosaica, muito pelo contrário. E ele traz uma frase aqui que eu concordo plenamente, também concordo plenamente com isso. Vai dizer também sobre essa questão do Antigo Testamento algo fundamental. A totalidade da lei do Antigo Testamento, ó, veja bem, a totalidade da lei do Antigo Testamento ainda é palavra de Deus dirigida a nós, mesmo que ainda não continue a ser o mandamento de Deus para nós. Então, o Antigo Testamento, a lei mosaica, ela pode não ser lei para nós, mas todo o Antigo Testamento, inclusive a lei mosaica, ela é palavra de Deus para nós. Por quê? Porque os atributos de Deus não mudam. Pode ter caído aquela parte cerimonial, pode ter caído aquela... Na verdade, caiu tudo, né? Toda. Mas tem alguma coisa, pode alguma coisa ter sido renovada ou não, mas é palavra de Deus para nós. Se nós estudarmos os textos dentro dos contextos, para nós procurarmos entender aquele propósito imediato, o propósito original, nós vamos tirar lições para a nossa vida de qualquer parte da Bíblia, inclusive da lei mosaica. Conseguiram entender? Foi claro? Não é mais lei para nós, nós não podemos chegar para alguém e dizer, olha, é lei, isso aqui é lei, nós temos que cumprir isso aqui porque está aqui no Antigo Testamento. Não podemos mais, nós podemos se empregar e usar o Antigo Testamento como palavra de Deus e referencial para as nossas vidas. Tirar lições de lá, mas não como mandamento da lei de Cristo para nós. Amém? Vamos lá, aqui o outro ponto, penúltimo ponto. A plenitude dos tempos em Cristo. Então nós vamos ver que desde lá de Gênesis até chegar em Jesus Cristo, é aquilo que eu falei antes aqui, por isso que eu coloquei antes a revelação progressiva. Deus ele vem se revelando progressivamente, cada vez mais. O que no Antigo Testamento nós vamos ver? Profecias, muitas profecias messiânicas, muitas coisas que apontavam para Cristo. Por exemplo, o livro que nós vamos estudar hoje, Levítico, pode parecer uma leitura monótona. Se a gente pegar o livro de Levítico sem conhecimento nenhum e ler ele, mas isso aqui não é lei para nós, eu já sei que isso aqui não é lei para nós. Coisa chata ficar falando que esse sacrifício é assim, é sangue, é holocausto, é sacrifício disso, daquilo, pode achar desinteressante. Só que tem um detalhe que torna o livro de Levítico interessantíssimo para nós. Todo o livro de Levítico aponta para quem? Para Jesus Cristo. Todos os sacrifícios, tudo aquilo que era feito lá, nós vamos ver no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Hebreus. Que se, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, que foi escrita aos Hebreus, sem o livro de Levítico, tu não consegue entender ela seria um mistério. Porque a gente só consegue entender o que está escrito em Hebreus, porque grande parte do que está escrito em Hebreus é para justificar os sacrifícios e o sistema religioso, sacerdotal, que está lá em Levítico. Então, o que acontece? A Bíblia, a palavra de Deus é maravilhosa, ela se complementa. Ela se revela, uma parte se complementa com a outra. Então, o livro de Hebreus a Epístola de Hebreus sem livro de Levítico fica muito difícil de interpretação. Então, nesse sentido, se torna muito interessante e importante. Com o livro de Levítico, a gente vai entender por que Jesus morreu na cruz, por que do sangue, por que do sacrifício, porque isso tudo era parte da lei mosaica. E a lei mosaica, ela era, guarda essa palavrinha aqui, transitória. Se cumpre em Cristo. Pode perguntar. A gente comentou isso que acabou de falar, irmão, que no caso então é uma anunciação para tudo que acontecer, que Jesus vai fazer lá na frente. Tudo que está lá em Levítico, que nós vamos estudar hoje, aponta para Cristo. E aponta para tudo que vai se cumprir em Cristo. Grande parte das coisas que se cumprem em Cristo estão lá na lei mosaica, está narrada em Levítico. Amém? Então a gente vai ver que, eu estava falando aqui, a plenitude dos tempos, né? Vai apontar para a plenitude dos tempos. E quando é a plenitude dos tempos? Quando que acontece isso? Gálatas 4 e versículo 4. Quem consegue achar bem rapidinho para nós aí pode ler. Quando é que é esse negócio aí da plenitude? Lembra que eu falei revelação progressiva? Deus vai revelando aos poucos para a humanidade. No início, no início, a gente tem uma referência em Gênesis 3 e 15, a primeira que a gente tem, que a gente chama de proto-evangelho. Proto-evangelho está lá em Gênesis 3 e 15, quando os irmãos procuram aí, eu vou falar do proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Lá em Gênesis 3 e 15 acontece o pecado e Deus vai começar a falar das punições para a serpente, para Adão e para Eva. E aí lá em Gênesis 3 e 15 vai falar que
da descendência da mulher e da descendência da serpente, que a gente sabe que é Satanás, né? Então vai falar que este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aquela ali é a primeira referência da graça, da aliança da graça na Bíblia. Gênesis 3:15, que é Deus já, ali a aliança da graça. Da descendência da mulher viria quem? Jesus Cristo, que ia esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Então ali a gente já tem o proto-evangelho, o protótipo do evangelho. Desde ali já está a aliança que depois chega na plenitude dos tempos, que é o que eu quero falar agora. Começa lá, com essa revelação bem difícil de entender, né? E aí vem depois vários heróis da fé, vem a aliança com Abraão, vem a aliança mosaica, vem os profetas que vão trazer várias profecias messiânicas, mas a plenitude dos tempos que já foi anunciada lá, o evangelho, o próprio evangelho foi anunciado já em Gênesis 3:15, vai estar lá em Gálatas 4:4. Pode ler bem alto, irmão Rafael. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. E continue? Tá bom até aí. Então, quando é a plenitude do tempo? Quando Jesus Cristo vem. Ali nós temos a revelação plena. Até então Deus vem se revelando progressivamente. Em Jesus Cristo, na vida de Jesus, na morte expiatória dele, na ressurreição, na ascensão aos céus e no envio do Espírito Santo, que começa a nova aliança, o Novo Testamento, ali nós temos em Jesus Cristo, nós temos a plenitude dos tempos. Então nós temos a revelação plena de Deus quando a gente sabe quem era o Messias. Nós temos acesso ao Messias. Os judeus sabiam quem era o Messias? Eles tinham profecias. Mas nós vivemos a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, ela foi nos revelada em Cristo Jesus. Amém? Então os judeus não tinham conhecimento da plenitude dos tempos. Tá bom? E por fim, quinto e último ponto aqui dessa introdução. Só uma Pode falar. leitura aqui, eu estava lendo até esses dias. Pode falar. Hebreus 9, a gente fala a respeito dos ritos, ofertas, sacrifícios, mosaicos, né? Que fala ali. Exatamente. Que Jesus daí se faz sacrifício, se faz sacerdote. Tudo está na lição de hoje aqui. Inclusive já estava aqui no meu cronograma aqui. Hebreus 9 e 10, já deixa aí as Bíblias em Hebreus 9 e 10, que a gente vai falar bastante Hebreus 9 e 10. Perfeito, irmão. O irmão tá alinhado porque está na lição. Não vou falar mais porque está na lição aqui, vamos pular a parte. Mas é isso aí mesmo, irmão. Está perfeito. Por fim, última consideração aqui que é importante para entender o livro de Levítico, e daí a gente já vai para o texto aqui do livro. O povo judeu precisava da lei mosaica por causa do seu contexto histórico-cultural. Isso aqui é importante. Irmão Marco, mas por que Deus então dá essa tríplice... Por que Deus deu, dentro desses, né, se julga, se conta ali cerca de... se diz, né, 613 mandamentos da lei mosaica. Por que dentro desses mais de 600 mandamentos aí são em 3 categorias a gente pode dividir? Lei cerimonial. Por que as leis cerimoniais religiosas? Porque não, contexto histórico-cultural. Vamos voltar lá. Vamos sair da nossa caixinha aqui do século 21 e vamos voltar lá para a caixinha lá histórico-cultural daquela época lá. Tá? Cerca de 1400, 1500 anos antes de Cristo. O povo judeu, ele tinha vivido cerca de 400 anos como escravos no Egito. Como escravos, debaixo da lei do Egito, debaixo de uma vida de um povo lá no Egito. Nós sabemos pela história que os egípcios eram polígamos, que eles eram politeístas, eles criam em vários deuses, eles eram um povo que não tinham, né, absurdos em todas as áreas, era um povo pagão mesmo, cruel. Então qual era a cultura deles lá, qual era o conhecimento deles religioso? Era politeísmo, era vários deuses, Deus disso, Deus do sol, Deus da lua, Deus disso, Deus daquilo. A questão eles tinham alguma coisa relacionada à reencarnação, então tinha vários conhecimentos religiosos que eram contra a verdadeira teologia, contra Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, as leis deles não seguiam um padrão moral de Deus. Então os judeus precisavam de um sistema religioso que agradasse a Deus. Os judeus precisavam de uma legislação que fosse segundo a vontade de Deus. Porque a legislação dada tanto do Egito quanto dos povos que eles iriam ter contato ali, que estavam em Canaã, eram de povos pagãos, não seguiam o padrão moral de Deus.
Então eles tinham que ter. Eles tinham que regular a vida social deles, porque eles tinham a natureza pecaminosa. Alguém ia cometer crime, ia ter que saber como pagar, qual ia ser isso tudo tem na lei mosaica. Né? E eles, no terceiro sentido, eles precisavam da questão do comportamento humano. Como que Deus quer que o ser humano se comporte segundo o padrão de Deus? Tudo isso estava na lei mosaica. Então é por isso que eles necessitavam de uma lei. Porque eles estavam saindo da escravidão, nós não podemos esquecer disso, eles estavam saindo da escravidão do Egito, que era um povo, né, totalmente errado segundo a vontade de Deus, e iam encontrar, conviver e conhecer outros povos que também eram contra, né, Deus, tinham Deus, enfim, e o padrão moral de Deus. Então, eles precisavam disso, porque Deus ia dar aquele território para eles. Eles iam tomar aquele território e depois o que eles iam ter que fazer lá? Viver lá. E o viver segundo as leis egípcias, as leis dos povos cananeus? Não, eles teriam que viver segundo o padrão moral, civil e religioso de Deus. Amém? Amém. Então aqui a gente encerra essa nossa primeira parte, a nossa introdução da aula.